Queridos, vamos então, pegar os nossos livros e as nossas Bíblias e vamos então ler aqui a página de número 100. No nosso livro estamos falando sobre a obra de redenção. Hoje queremos avançar um pouco mais no entendimento, no sentido de compreender, sobretudo, o propósito da encarnação, do viver humano, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Nós sabemos que todos esses são temas centrais, do Evangelho. O cristianismo afirma categoricamente que Jesus, ou melhor, que o Cristo de Deus, ele se fez carne, ele se faz homem. Então a doutrina da encarnação é uma doutrina fundamental do Evangelho. Também se sabe que o Cristo de Deus, feito homem, feito carne, ele viveu sobre a terra, viveu como homem. Teve um nascimento, teve uma infância, teve toda uma vida normal, como o apóstolo Paulo vai confirmar, ou melhor, ele vai nos ensinar, que ele viveu em carne e sangue, a nossa semelhança. Foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Ele foi homem, então teve um viver humano sobre a terra. Sabemos também que esse viver humano é uma verdade fundamental do Evangelho de Jesus. Sabemos também que o Cristo de Deus morreu crucificado. É a conhecida obra de redenção. Então, a morte de Jesus na cruz também é uma doutrina central e fundamental do Evangelho. E sabemos que ele não permaneceu na morte, E 3 dias e 3 noites depois da sua morte, Jesus ressuscita, e portanto a ressurreição é também o principal fundamento do Evangelho de Jesus. E havendo ele ressuscitado, ele ascendeu aos céus de forma corpórea e de forma visível, e a ascensão de Jesus também é uma verdade fundamental do Evangelho. Bem, a grande questão que eu estou colocando, todos esses fundamentos: encarnação, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, não vou incluir mais outro, entronização, Sabemos que são fundamentos do Evangelho, são verdades do Evangelho, porém poucos compreendem o porquê de todo esse processo. Por que para Deus salvar o homem, redimir o homem efetivamente, ele tem que se submeter o Logos, o Cristo, a todo esse processo, um processo de descida dos mais altos céus, ou melhor, desculpe-me, uma descida dos céus às regiões mais baixas da terra, conforme Efésios capítulo 4, a partir do versículo 6 em diante, vai dizer que ele desceu às regiões mais baixas da terra, e de lá ele agora faz um caminho inverso, subindo aos mais altos céus, onde ali ele recebe o nome que está acima de todo nome. Então, toda essa saga de descida e de subida, toda essa história, todo esse processo, que na verdade é um só, mas que nós podemos subdividi-lo para melhor compreensão nesses aspectos: encarnação, viver humano, morte, ressurreição, ascensão e entronização. Então, o nosso objetivo é compreender como que toda essa obra, desde a sua descida até a sua entronização, como isso diz respeito a nós, efetivamente falando, como isso diz respeito à nossa salvação, ou melhor termo, a nossa redenção. Tá bom? Então, vamos ver se hoje a gente consegue desenvolver em parte esse pensamento, ainda que em resumo. Se não conseguimos fazer a síntese de tudo isso, a gente vai fazendo daqui para frente, um dia a gente acaba,
Então, página de número 100 do nosso livro. Mantenham suas Bíblias em mãos, que nós também vamos ler bastante hoje. Então nós temos aí, a partir do segundo parágrafo da página 100, onde diz: o preço pago pelos nossos pecados. Encontraram? Leiamos. O preço pago pelos nossos pecados, o precioso sangue de Cristo, diz respeito ao sofrimento necessário. Para a gente poder fazer uso dos jargões do cristianismo, repita comigo: sofrimento necessário. Sofrimento necessário. No caso aqui, não é apenas uma palavra de afirmação, é uma frase que você tem que falar, entender e compreender, sobretudo, por que essa frase está aqui. Sofrimento necessário. Algumas coisas da nossa existência são necessárias, elas acontecem por necessidade. Outras coisas acontecem de uma maneira totalmente acidental. Você pode até fazer aqui a dicotomia necessidade e acidente. Aquilo que é necessário, porque não é possível que aconteça algumas coisas sem que aquilo aconteça. Já os acidentes não, é possível que, não é? Por exemplo, o homem, o ser humano, ele é ser humano porque ele tem uma característica, que é a razão. A razão. Logo, o ser humano, ele é humano, basicamente falando, por causa da sua racionalidade. De modo que todos os seres que não são os homens, que nós conhecemos, embora participe de alguma característica que nós também tenhamos, a sensibilidade, né? Enfim, a própria, o ser vivo, mas a razão humana é necessário para, em essência, para que nós sejamos humanos. Se algum humano nasce com deficiência na razão, aí é uma deficiência na razão, não é falta de razão, mas é alguma doença, alguma enfermidade, algum desvio, algum distúrbio na própria razão, mas possui a razão, porque até para estar doente tem que ter a razão, né? Agora, nascer branco ou negro, nascer alto ou baixo, nascer na América ou na Europa, isso tudo é acidental. Estão entendendo a questão? Então, quando nós falamos aqui, olha, o preço pago pelos nossos pecados, o precioso sangue de Cristo, diz respeito ao sofrimento necessário, não é um sofrimento acidental. Ele é necessário na construção de um caminho que leve o homem de volta a Deus. Irmãos, entendam efetivamente, e de uma vez por todas, que quando Deus olha para a terra, e então Ele se propõe salvar o homem, e Deus, digamos assim, tem um plano de redenção, esse plano de redenção é um plano orgânico, e a própria redenção também é orgânica. Não é uma questão meramente objetiva, como que já falamos nas mensagens anteriores, né? Como que o homem tivesse uma dívida, alguém paga a dívida, está pago, você pode entrar, está salvo. Como se fosse uma negociação, um jogo. Não, não. O problema do homem é que ele está caído organicamente. O problema do homem não é um problema de inimizade, de um ponto de vista formal. Não, é do ponto de vista do coração. A queda do homem, que é o afastamento do homem em relação a Deus, é algo que acontece no coração do homem, na vontade humana, na mente humana, na alma humana, nas emoções humanas, na consciência humana, em todo o ser do homem. A prova disso, e talvez seja a melhor prova, é que todos nós, embora no processo de redenção, embora compreendendo o Evangelho, embora crendo no Evangelho, embora amando a Jesus, ainda experimentamos a dificuldade no âmbito de relacionamento com Deus.
Em que sentido? Ora, no sentido que muito da vontade dele ainda não é a nossa vontade. Existe um contraste aí, existe uma luta. O próprio apóstolo Paulo diz: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ora, se há essa batalha entre carne e espírito, é porque ainda existem em nós resistência ao Espírito de Deus, resistência à vontade de Deus. Aquele crente que diz: não, eu estou um crente abençoado, santificado, pronto. Quem disser assim é porque entende a vida cristã enquanto um aspecto meramente formal. Ele cumpre algumas formalidades, alguns dogmas, e não atenta para a condição do coração. Logo, ele acha que porque ele batizou, porque ele dá o dízimo, porque ele vai ao culto, porque ele lê a Bíblia, porque ele não bebe, porque ele não fuma, porque ele não dança, porque ele não canta a música da Xuxa, ele acha que agora ele está salvo, né? Mas não atenta para os grandes e graves problemas da sua alma, do seu coração, quanta resistência ainda há no nosso coração em relação ao Evangelho. Então, dito isto, que o problema do homem é um problema orgânico, intrínseco ao seu coração, à sua alma, quando Deus se propõe a salvar o homem, Deus não vai vir aqui para apenas realizar um pagamento, dar uma nota fiscal para o homem e tudo certo. Não, isso é bobagem. Ele vem e essa intervenção divina para salvar o homem compreende aspectos também orgânicos. Se o problema do homem é um problema de consciência, esse problema tem que ser tratado onde? Na consciência. Se o problema do homem é no coração, esse problema tem que ser tratado onde? No coração. Por isso, o verbo, que é o Cristo, se faz o quê? Carne. Ele fala: eu vou me vestir deste homem que precisa de salvação. Ele se veste do próprio homem. Se você parar um pouco para pensar a obra de redenção, né, e pensar, inclusive esse é um tema muito questionado, viu, por algumas religiões, que embora admitam Jesus enquanto um grande homem, um grande profeta, um grande sábio, um camarada iluminado, consciência desenvolvida, mas que não aderem à mensagem da encarnação. Como pode o Cristo se encarnar? Não faz sentido para muitas religiões. O cristianismo é normal, embora o cristianismo não tenha compreendido ainda o porquê da necessidade radical de uma encarnação. Então, a ideia é: Deus vai salvar o homem? Vai. Como? Organicamente. Para tanto, ele fala: eu vou me vestir do homem, eu vou entrar, objetivamente falando, dentro do homem. Eu agora vou tomar este homem desde o ventre e eu vou conduzi-lo desde o nascimento, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, no seu desenvolvimento do corpo, da alma, do espírito humano, das vontades, da mente, do entendimento, da consciência. Eu vou conduzir esse homem por um caminho de obediência. Eu vou ensinar este homem a obediência. Eu vou quebrar esse homem no sentido de submetê-lo completamente, isso dentro de um projeto de existência. Por isso que ele vai ter que se fazer homem no ventre. Ele vai ter que ser ali gerado para si um corpo, uma humanidade, cumprindo as 40 semanas num ventre materno, vai nascer, de uma mulher, será amamentado, terá a sua tenra idade, a sua meninice, a sua puberdade, a sua adolescência, a sua juventude, a sua vida adulta, para que ao cabo de toda essa existência normal e humana, ele tenha conduzido este homem a uma plenificação. A uma plenificação. Quando na cruz, lá no Calvário, em Jerusalém, ele brada a sua última palavra, ele diz: está tudo consumado.
não é? Está tudo consumado. A teologia convencional entende que essa palavra tetelestai, do grego, significaria tão somente que está concluída, ou estão concluídas todas as coisas que eu deveria realizar, não é? E certamente inclui esse conceito. Mas a palavra tetelestai, que vem de teleio, não é? Teleio significa fim, mas não fim enquanto aquilo que acabou, mas significa aquilo que atingiu plenamente a sua natureza, a sua condição diante de Deus. É como que dissesse: o Deus criou o homem, Adão, lá no início, mas aquele homem não estava ainda, mesmo antes do pecado, à altura ou na maturidade, ou na maturação, ou na frutificação necessária para a qual Deus o criou, mesmo antes do pecado. Ou seja, Deus criou o homem para. Esse para é uma finalidade, é um teleio. Quando o Cristo, Jesus, na cruz fala tetelestai, ele diz: aqui está o homem consumado, o homem concluído, é o homem plenificado, é o homem deificado, é o homem ideal, é o homem conforme Deus quer, é o homem que atingiu a estatura para a qual ele fora criado. Estão entendendo? Então, a obra de redenção não consiste em meros acordos, em mero perdão de pecado, batidinha nas costas, está perdoado, arrependeu, não se arrependeu, não, me arrependi, pronto, se arrependeu, glória a Deus, bora para frente, bora para o céu, está tudo bem. Não, não, salvação é obra de Deus dentro do homem. Logo, ele deveria passar por todos os processos. E a primeira fase desses processos é a fase da descida, quando o Cristo da região etérea, se assim podemos falar, ele entra para o espaço-tempo, entra para a história e entra na humanidade. E o que ele vai fazer com essa humanidade? Vamos ler na Escritura? Vamos lá, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 7. Ele, Jesus, veja que Jesus está entre vírgulas aí. O termo Jesus, o nome Jesus é o nome da humanidade. Ele, Jesus, vírgula, nos dias da sua carne. Logo está falando nos dias em que ele esteve vivendo como homem sobre a terra, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Veja, falando da humanidade de Jesus, do Cristo, disse que ele com forte clamor e lágrimas orava ao Pai pedindo que a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu o quê? A obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, se tem uma coisa que nós mais resistimos é a dor e o sofrimento. E quando o assunto é dor e sofrimento, nós fazemos qualquer coisa para nos livrar da dor e do sofrimento. Qualquer coisa, até mesmo, e inclusive eu já vi isso algumas vezes, negar a própria fé. Não é? Porque uma coisa é você declarar a fé em algo quando você não precisa. Deus é bom, maravilhoso, Jesus, o Evangelho. Agora, quando vem a dor e o sofrimento, e você não encontra saída para a dor e para o sofrimento, e alguém aparece te oferecendo uma garrafada que foi benzida lá na encruzilhada tal, aí você fica, poxa, mas funciona mesmo? Aí funciona, você fica assim, mas eu sou crente. Mas está aqui a garrafada, qualquer coisa, você que sabe, né?
Aí a dor vem, aí você, não, mas só um pouquinho não faz mal também não, né? Não tem problema nenhum. E de fato beber, isso não faria mal nenhum. Se não fizer bem, também mal, creio que não faria. Mas o problema não está no tomar ou não essa coisa. É como que nós negociamos a nossa fé. Como que nós dividimos a nossa fé, a nossa crença em Deus e em outras coisas além de Deus. Mas no caso, quando o Cristo se faz homem, ele será submetido em todo um caminho de sofrimento. E sofrimento de toda ordem e de toda espécie que vocês imaginarem. Haja vista que no profundo da sua alma havia certamente a consciência de quem ele era. Já imaginaram o Cristo de Deus, que é chamado de a palavra de Deus, o verbo de Deus, se fazer criança no ventre, se fazer feto no ventre de uma mulher, e nascer, e ter um dia de nascido, 2 dias, uma semana, um mês, e sendo ele a palavra, ele não falar. Isso gera um conflito, né? Até para nós pensarmos, gera um certo conflito, e isso já lhe é sofrimento. Por quê? Porque ele se reduz, né, ao máximo, ali para criar esse caminho dentro do homem, abrir um caminho na consciência humana. Então é por meio dos sofrimentos, diz a Escritura, que ele então vai aprender. Ele quem? O homem Jesus, a sua humanidade. Esse homem Jesus é homem, homem como nós. Está lá em Hebreus capítulo 4, né? Quando diz que participante de carne e sangue, a nossa semelhança, tendo sido tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, e é como homem, portanto, e é esta humanidade que vai aprendendo a obediência, aprendendo a submissão, aprendendo a se entregar, aprendendo a confiar. É a humanidade da qual ele se veste que vai passando por esse processo de crescimento, como diz o versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido o quê? Aperfeiçoado. E aqui está a palavra, né? Aperfeiçoado, e tendo alcançado a sua plenitude, a sua plenificação. Ser aperfeiçoado quer dizer o homem está completo, está agora exalando e expressando a medida plena de toda a sua potencialidade humana, conforme fora criado. É mais ou menos como uma semente. Você pega uma semente de algo, quando você olha, você fala, poxa, eu tenho aqui uma semente. E você sabe que aquela semente potencialmente tem tudo o que é necessário para ela se tornar uma grande árvore frutífera. Sim ou não? Só que em estado de atualidade é só uma semente. Não é uma árvore, é uma semente. Tanto que uma coisa é semente, outra coisa é árvore. São coisas distintas. Só que aquela árvore, na sua potencialidade, já está ali dentro. Então aquela semente tem o quê? Ela tem que morrer, ela tem que germinar, ela tem que se desenvolver, crescer, ganhar corpo, e ela tem que gerar folhas, e então flores, e então frutos. Quando ela chega no máximo da sua plenitude e potência, que se transformou em atualidade, com os frutos maduros, aquela árvore frondosa e grande, ela está o quê? Plenificada. Ela está o quê? Aperfeiçoada. Então a ideia de aperfeiçoamento não traz a ideia de defeito, mas traz a ideia de plenitude. Então o Cristo de Deus se veste de uma humanidade desde o ventre para levá-la a uma plenificação. Está claro para vocês isso? Então, concluindo aqui, versículo 8, embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se. Tornou-se. Por que tornou-se? E quem tornou-se?
Por que tornou-se e quem tornou-se? Interessante, né? Eu posso trazer aqui um dado meio fora do nosso estudo, não é um dado de filosofia, mas é extraordinário entender isso. E aí, quando você entende esse dado, que um camarada no 4º século antes de Cristo disse acerca de Deus, e chega nesse versículo e você compara, e você entende, você fica perplexo, não é? Aristóteles, certa ocasião, estudando sobre Deus, efetivamente teologia, né? Termo que inclusive foi cunhado pelo próprio Aristóteles. É ele que usa pela primeira vez e traz a palavra teólogos, teologia, estudo de Deus. Ele vai dizer, ele quer tentar de alguma maneira provar e demonstrar que existe essa coisa chamada Deus, logo, que estamos falando de um grego, então o pensamento de Deus que ele vai desenvolver não é o mesmo que o judaísmo iria desenvolver, o cristianismo, mas ele vai procurar fundamentar e demonstrar que há algo, uma coisa, ou alguém chamado Deus. Isso para nós é o que importa. E para ele tentar fazer tal demonstração, ele vai dizer o seguinte: como todas as coisas estão em movimento, ele fala assim, ninguém pode negar o tempo, o espaço e o movimento. Então ele começa a demonstração de Deus, presta atenção, com aquilo que você não pode negar. O que você não pode negar? Que todas as coisas estão em movimento. O universo está em movimento, as coisas estão em movimento. Tudo está movimentando. A existência do cosmos é uma existência dinâmica. Logo, ninguém pode negar o movimento. E o movimento é um atributo do tempo. O que é o tempo? Senão o deslocamento de um ponto A para o ponto B. Então, quando você calcula a velocidade, o deslocamento de um ponto para o outro, você tem o quê? Movimento. Então, tempo e movimento e espaço não pode ser negado por ninguém. E aí ele começa a sua comprovação, dizendo, ora, todo movimento é movido por algo. Tudo que se move. Então, você tem aqui um objeto sobre a mesa. Para ele se movimentar, tem que ter uma causa, tem que ter alguém, alguma coisa, alguma força externa ao próprio objeto que o empurre. Sim ou não? Senão não tem movimento. Ora, mas se o meu dedo é a causa do movimento deste óculos, o meu dedo também está se movendo. Sim ou não? Logo tem que ter uma causa desse movimento. Aí então ele vai buscando, se um movimento gera outro movimento, vamos buscar onde está a causa do primeiro movimento. Então, o primeiro que move tudo, presta atenção, o primeiro que move tudo é Deus. Só que não acaba aqui. Você fala assim, mas ficou meio dogmático, né? Não falou muita coisa. Aí ele vai dizer, só tem um detalhe. Esse movimento, esse que move todas as coisas, esse que é o motor de todas as coisas, ele próprio não se move. Ele é imóvel. Porque se ele se mover, se ele tiver essa ideia de movimento, logo terá que ter uma causa que o move. E então ele não pode ser Deus. Ele tem que ser um motor imóvel. Vai ficando mais interessante, né? Aí ele faz a pergunta mais dramática. E como que um motor imóvel pode mover? Que ele tem que dar um empurrão. Não tem não? Não tem que dar o primeiro empurrão no universo para ele começar a movimentar? Ele fala, o motor imóvel que é Deus, move todas as coisas à semelhança do amado que move o amante. Aí, mas como assim? Como é que o amado move o amante? Aí ele vai explicar, assim como alguém, sem dizer nada, sem fazer nada, apenas olhando para o outro se sente o quê? Atraído, e vem em direção ao amado. É a força e a atração do amor que atrai tudo para si.
Perfeito ou não? Nesse caso, olha a conclusão que ele vai chegar, e é nesse texto. Por isso que eu me remeti a esse exemplo para vocês. Ele vai dizer, se Deus é esse motor imóvel, ele não pode ser absolutamente potência. Igual a semente. A semente não tem potência dentro dela, porque semente é o quê? É uma potência que virá a ser. Se a semente vem a ser algo, em atualidade, ela passa por movimento, ela passa por processo. Logo, ele vai dizer, Deus é ato puro, Deus não tem potência. Deus não pode ser maior do que Ele é, não pode ser menor do que Ele é. Deus simplesmente é. Você não pode dar a Deus o atributo de grandeza. Quando a gente fala, Deus é grande, essa expressão meramente humana. Não tem como você mensurar Deus. Deus não pode ser de tamanho nenhum. Deus ele tem que ser o todo absoluto. E tudo que tem alguma grandeza tem que existir dentro dele. Logo, Deus não pode tornar-se. Você entende? Deus, na sua natureza divina, não pode vir a ser. Porque se ele vir a ser, ele não era. Quem está entendendo? Então, ele é. E a Escritura vai trazer a revelação do nome de Deus como sendo eu sou. Somente o que eu sou, ele é. Não tem como ele vir a ser algo. Não pode haver mudança na sua essência, na sua substância, na sua natureza. Então Deus, o eterno, não pode vir a ser. Isso é fato consumado. Logo o texto nosso diz o quê? Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, então ele foi aperfeiçoado, tornou-se. Ele não era, ele tornou-se. Então nós temos que pensar, quem foi aperfeiçoado? Se foi aperfeiçoado, ele saiu de uma condição de potência e atingiu uma condição em atualidade de, né? Ele foi aperfeiçoado, ele atingiu, o apogeu e tornou-se. Tornou-se o quê? Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então esse foi aperfeiçoado e tornou-se, só pode ser efetivamente dado como atributo ou como fatos que ocorreram em Jesus de Nazaré. É esse homem Jesus que é aperfeiçoado, e logo é esse homem Jesus que se torna o autor da nossa salvação. Não é sem razão que Pedro vai dizer que não há salvação em nenhum outro nome dado nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, a não ser o nome de Jesus. É neste nome que nós somos salvos. Mas quando diz nome, não vamos cair no erro de alguns que entendem nome como sendo os fonemas pronunciados ou os grafemas escritos. Isso é bobagem. O nome é a pessoa. Por isso que Paulo vai usar 300 e tantas vezes nas suas epístolas a expressão em Cristo, nele, é nele onde nós vamos encontrar a consciência de salvação. Ele, na verdade, é a justificação, ele é a redenção, ele é a santificação, ele é tudo. Então, é Jesus de Nazaré, este homem que se torna, portanto, agora o autor da salvação, ou o primeiro de todo um grupo de pessoas que alcançarão a mesma plenitude. Ele é o pioneiro, ele é o líder, ele é o que vai na frente. Daí dá para nós entendermos agora por que que nós estamos falando de encarnação. O Cristo de Deus entra no homem para o quê? Para conduzi-lo. Conduzir desde que momento? Desde a concepção. E ter um viver humano normal, um menino normal, uma criança normal, com uma meninice normal, uma infância normal, uma adolescência normal, como qualquer outro, puberdade, hormônios,
mas desde a fecundação, sendo conduzido para ser este homem que atingirá essa plenificação. E, portanto, podemos dizer que Jesus é o primeiro homem a entrar na glória. É o primeiro homem a atingir e cumprir plenamente a vontade de Deus. Veja ainda em Hebreus capítulo 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então, atente para a leitura. Quando diz não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, então, primeira coisa, aqui estava se falando, nesse contexto, de um mundo vindouro. Sim ou não? Sobre o qual estamos falando. O mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Logo, não se estava falando aqui deste mundo atual. Porque está dizendo sobre o mundo que há de vir. Porque este mundo no qual estamos é aquele mesmo mundo de Gênesis capítulo 1. Quando dito que, havendo Deus criado os céus e a terra, submeteu este mundo no qual vivemos ao governo de Adão. Então, este mundo no qual estamos foi entregue para quem? Para o homem, nós, Adão. E Paulo está dizendo aqui, mas não foi a anjos que Deus, o Pai, submeteu ou subordinou este mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então, nesse texto, fala-se de um mundo vindouro. Então, tem este mundo e tem um mundo por vir. Alguns hinos, inclusive, até mesmo da Assembleia de Deus, sobretudo, que usa a palavra por vir. O porvir. Às vezes nem todo mundo sabe o que é o porvir, né? Por vir, aquilo que virá. E por vir traz a ideia de um mundo que está por vir. Então é um novo momento. É aquilo que em Apocalipse capítulo 21 diz: e vi novo céu e nova terra. É um mundo novo, porque tem uma nova ordem, porque foi reestabelecido sobre outras bases de governo. Porque se o primeiro mundo foi dado para Adão, para ele governar, aqui está dizendo, mas o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, esse mundo que nós hoje aguardamos, ele não foi, como diz, sujeito aos anjos. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Aqui é Davi, né? Veja que aqui nós temos conflito, porque Davi está olhando para esse mundo, este agora, e está pensando, ora, mas o que é o homem diante dessa criação tão grande, tão bela, tão maravilhosa? O homem foi feito à imagem de Deus e colocado para dominar, ele foi, mas não é uma coisa que se vê. Você consegue ver o homem dominando, né, sobre todas as coisas? O domínio que se vê é o domínio pela força. E quanto mais o homem exerce o domínio, mais ele destrói a própria terra, né? Então, aqui diz, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou, falando de Adão, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então veja que o escritor aos Hebreus está trabalhando. Estamos falando do mundo por vir. Alguém, falando de Davi, estava pensando em qual mundo? Neste mundo atual. E Davi diz, o homem para mim é muito pequeno diante de tão grande criação, e nós não vemos o homem exercendo nenhum tipo de domínio divino sobre as coisas. Então Davi estava ali no conflito entre o que dizia a Escritura, que ele conhecia, e a realidade que ele percebia. Não bate, as coisas não batem. E aí veja o que diz o escritor:
Versículo 9: vemos, todavia, ao contrário do que Davi diz, vemos aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, vírgula, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Então, esse Jesus, por causa do sofrimento, o sofrimento é a causa. Por causa do sofrimento da morte, foi o quê? Coroado de glória e de honra. Então é Jesus, homem, que é coroado de glória e de honra por causa dos sofrimentos. Porque foram esses sofrimentos, inclusive, que o fez aprender a obediência. Então a pergunta seria: ora, então o homem não exerceu domínio sobre esta terra na qual estamos, por quê? Por causa da desobediência. O homem não cumpre com o seu propósito, porque ele caiu tão logo fora criado. Então era necessário que o Cristo viesse, nascesse de homem, fizesse homem, para fazer surgir na existência um homem, que fosse pelo menos um, que pudesse então cumprir com esse propósito divino. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Ou seja, para Deus conduzir os muitos filhos à glória, foi preciso, por meio de um, que é Jesus, que fosse aperfeiçoado, para por meio deste, fazê-lo o autor, o líder, o primeiro, o desbravador, para agora conduzir por meio de Jesus os seus muitos filhos à glória. Então, com tudo isso, o que nós queremos demonstrar? Primeiro momento, que encarnação, viver humano, morte de Jesus, são passos orgânicos que acontecem dentro do homem. É o Cristo divino dentro do homem, trabalhando essa humanidade até levá-lo ao tetelestai, até levar ao estar consumado, até levar à plenificação, à completa deificação, à frutificação, ao amadurecimento. Então, quando ele diz, Pai, está tudo consumado, tetelestai, ele está dizendo, aqui está o homem pleno. Aí você pergunta, o homem pleno? Porque tão logo ele diz, aqui está o homem consumado, o que você vê? E dito isto, ele entrega seu espírito. O que você tem ali como consumação? Está diante de nós aqui, estamos falando. Ele está na cruz, não está? Imagine que desde o nascimento até a cruz, foram 33 anos. Passando por toda sorte de privação, toda sorte de provação, toda sorte de tentação, mas agora é um homem que, não tendo cometido nenhum pecado, atinge essa plenitude e, portanto, completamente dado, entregue, renunciado, como quem renuncia a si mesmo, este homem que que é obediente até a morte, e morte de cruz, sem reclamar, sem exigir, sem pronunciar palavra de blasfêmia contra o próprio Pai. Um homem completamente ali entregue, totalmente esvaziado. É o Cristo de Deus esvaziado neste homem Jesus. Esse homem Jesus, agora unido ao Cristo de Deus,
É um paradoxo, porque é o Cristo de Deus esvaziado no homem Jesus, e esse homem plenificado em Cristo. Cristo é tudo neste homem, neste momento. É um homem que desde o ventre viveu em completo amor, submissão e obediência pleno a Deus. Este homem, portanto, completamente esvaziado, inclusive destituído do seu próprio sangue físico, ali está o homem segundo Deus. É este homem que entra na glória, não é outro. Nenhum homem entrará na glória, somente este entrará na glória. Então percebe, é como se dissesse, olha, a salvação está feita, está realizada. E você já deve ter ouvido mensagens sobre o tetelestai, né? Sobre o está consumado, e vai muito bem essas mensagens, mas fica sempre uma coisa faltando para aqueles que refletem, porque depois de você ouvir tais ministrações, você fala assim, puxa, então se está feito, está feito. Está feito. E, sobretudo, quando o debate é sobre justificação por fé, salvação perde no pé. Não, está tudo feito, está consumado, acabou. Não tem mais nada a ser feito. De fato, Jesus entrou na glória. Pronto. Agora, esta mesma obra, desse mesmo Cristo em Jesus, tem que ser atualizada em mim, para que eu participe do mesmo processo de sofrimento, de aprendizado, aprender a obediência, a plena submissão, ao esvaziamento, a entrega completa, para que um dia possamos afirmar, né, como o apóstolo Paulo afirmou, com a segurança, desde agora a coroa me está reservada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, agora esse homem que é sepultado, ele não pode permanecer na morte. Afinal, a morte é o fim da primeira parte desse processo orgânico. Agora esse homem, Jesus, sepultado, ele agora vai ser absorvido pela vida, completamente ressuscitado, glorificado, e aí começa o processo de ascensão. A ascensão de Jesus, que foi quando a gente fala ascensão corpórea. Por que tem que enfatizar corpórea? Porque é esse homem Jesus que agora ressuscitado sobe. Ele sobe, é assunto aos céus, e ele então é entronizado, e ele é exaltado acima de todas as coisas. Ou seja, todo o processo que é um processo de redenção acontece buscando o homem, conduzindo o homem por um caminho de aprendizado, de sofrimento, de renúncia, de entrega, de amor, de submissão, de obediência, para agora levá-lo até o trono de Deus, onde se consuma efetivamente a salvação. Então, todo esse percurso é o percurso da redenção. Então, todos quanto forem plenamente e finalmente redimidos, terão passado por esses processos todos, né? Alguém fala assim, mas tem um problema, Alexandre, não dá para entender, porque nisso nós nos esbarramos num problema, numa situação. Em qual situação? Pelo que você colocou, isso aconteceu com Jesus, ok, primeiro homem salvo, glorificado, maravilha, mas se tem que acontecer comigo, logo, essa salvação enquanto processo em mim, como ela vai acontecer? Por obras? É a pergunta. Eu tenho que fazer o quê? E se tem que fazer alguma coisa, logo, a salvação é um produto da obra humana. Não vão perguntar isso para nós ou não vão? E aqui está o grande segredo. Como foi que Jesus de Nazaré viveu do modo como viveu e venceu do modo que venceu? Senão porque o Cristo divino estava encarnado
nele. Sim ou não? Por qual motivo Paulo vai dizer aos Filipenses, dizendo, até que Cristo seja formado em vós? Então, se você pegar vários textos, quando Paulo disser, porque Cristo que é a nossa vida, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, se Cristo está em mim, cumpre-se em mim a ideia de encarnação, ou o princípio da encarnação. Não é que acontece em mim uma encarnação como aconteceu em Jesus, que foi gerado do ventre, mas o princípio da encarnação é Cristo na humanidade, e todos nós, portanto, temos esse Cristo instaurado como quintessência dentro do nosso ser, e é a partir desse Cristo interior que todo esse processo há de ocorrer. É como Paulo diz, é Cristo vivendo em mim. Será por esse motivo que Jesus conta uma parábola em que ele fala de um homem que encontrou um tesouro escondido? E que tesouro escondido seria esse a que Jesus faz referência? Um tesouro escondido no campo. E esse tesouro, que é o reino de Deus, que é o Cristo de Deus, porque reino de Deus e Cristo de Deus é uma coisa só, está escondido aonde? Para que nós possamos também encontrá-lo, se não aqui dentro de nós. E quando nós o encontrarmos, quando nós tivermos experiências profundas, que sobretudo nós tirarmos a ideia de exterioridade e de Deus transcendente, ainda que o eterno seja transcendente, mas o encontrarmos na imanência do nosso ser, a partir daí você vai começar a perceber que todas as coisas exteriores, elas são insignificantes diante desse Cristo interior que está em nós. E esse é o motivo porque Paulo vai dizer que ninguém é justificado por obras da lei. Por quê? Qual a relação? Por quê? O que são as obras da lei? A lei é algo externo, escrito em tábuas de pedra. Agora o homem lê, e agora ele vai procurar justificar ou ajustar a sua consciência, ajustar o seu coração, ajustar a sua mente, ajustar as suas vontades ao que está dito. Quando o homem tenta ajustar o seu ser com o que está escrito, isso são obras. Ninguém é justificado ao tentar realizar algo que justifica a sua consciência, que justifica o seu coração. Ou seja, a lei, ela é incapaz de justificar o homem. Entenda justificar organicamente. O que é justificar? É alinhar, é sintonizar, é estabelecer uma conexão. Então, dizer que o homem precisa de ser justificado é dizer que a consciência está desajustada a Deus. Logo, a obra da lei ou obras de lei são incapazes de resolver um problema dentro do homem. Por isso é que é somente por meio da fé. A fé enquanto um atributo do espírito humano. Quando eu desenvolvo a percepção espiritual desse Cristo interior, e agora eu consigo me conectar a esse Deus que habita em mim, e por meio dessa comunhão constante, nós vamos sendo cada vez mais alinhados, cada vez mais ajustados, vamos sendo redimidos a cada vez, e é esse Cristo interior quem vai realizando toda essa redenção dentro de nós, e que nos levará, por fim, ao nosso tetelestai, ao nosso está consumado. Sim, sem dúvida, né? O que acontece com o ladrão é pelo menos o início desse processo, né? É pelo menos o começo desse processo, porque ali a sua fé é acionada,
Você percebe que ele não vai fazer nenhuma obra de lei para nada, mas tão somente deposita toda a sua confiança no Cristo de Deus, porque ele vê no Cristo de Deus um inocente, um puro. Tanto é que um ladrão blasfemava contra Cristo e o outro dizia: nós recebemos aqui o que nós merecemos, mas esse justo nenhum mal ele fez, não é? Enfim, então é basicamente isso. Então o processo que nós colocamos aqui de início, todos esses passos, eles são os passos orgânicos que acontecem para a redenção do homem. Agora, a grande questão que aqui também nós precisamos tratar é que para esse Cristo de Deus fazer esse percurso de entrar no mundo da existência, para pegar o homem e levá-lo a Deus, essa não é a ideia? Ele não se faz homem, e agora ele não toma esse homem numa vida humana de 33 anos, até levá-lo à cruz e de lá levá-lo aos mais altos céus? Então ele entra, digamos, neste mundo para tomar o homem e levá-lo. E isso, de maneira prática, nós diríamos que todo esse processo é um abrir um caminho na consciência humana que o ensine, o desperte e o leve de volta a Deus. Assim como em Gênesis, quando diz que o homem caiu, o caminho de acesso à árvore da vida fora fechado, era preciso que agora Cristo fizesse homem, carne, para abrir um novo e um vivo caminho. E como é que ele abriu esse novo e vivo caminho? Aí em Hebreus capítulo 10, versículo 20, ou 19 e 20, por meio da sua carne, do rasgar o véu, isto é, a sua carne, os seus sofrimentos, que se consumam plenamente na cruz do Calvário. Agora, essa entrada no mundo para redimir o homem causaria esses sofrimentos. Porque imagine vocês se Cristo continuasse na glória, tranquilo, na sua glória eterna, com o Pai, como ele fala: glorifica-me com a glória que eu tivera junto de ti antes que houvesse mundo. Então ele tinha a sua glória. Então ele poderia ficar eternamente na sua glória e não daria nada. Nada ele poderia sofrer. Agora, a partir do momento que ele fala assim: eu vou entrar no mundo e vou tomar o homem e levá-lo a Deus, ele vai enfrentar o que nesse processo? Ele vai enfrentar as forças das trevas. Quem vai causar-lhe os sofrimentos são as forças das trevas. Então, todo o sofrimento, desde quando ele nasceu, que ele foi perseguido, fugiu para o Egito, toda a sua história, até a cruz, o Calvário, ser preso, apanhar, cuspir, tudo aquilo eram os sofrimentos necessários e eram sofrimentos causados, não como uma exigência divina, mas como os sofrimentos próprios de alguém que entra dentro de um terreno e fala assim: eu vou entrar para buscar o bem que aqui dentro está, que foi roubado e está sendo detido dentro desse lugar. Então, imagine só, vamos pensar em termos totalmente humanos, né? Que a polícia tem que ir a algum lugar resgatar alguém lá de um cativeiro. Será que essa entrada no cativeiro ela é simples coisa, chega lá e tomar, ir embora e está tudo resolvido? Isso não vai gerar enfrentamento, não vai gerar perigo, inclusive risco de morte da parte de quem está entrando? Então imagine só o que Deus vindo ao mundo para tomar o homem do império das trevas, arrancá-lo e levá-lo. Olha só que coisa interessante. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. No momento que Jesus está sendo preso, olha só o que dizem suas palavras. Lucas capítulo 22, no versículo 47, tem aí o título: Jesus é preso, né? Eu vou ler para vocês até o 53, tá?
O nosso objetivo é o 53, mas veja todo o trajeto. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Ou traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita. Obrigado. 51. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então dirigiu-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vinham prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? 53. Diariamente estava eu convosco no templo, não pusestes as mãos em mim. Esta, porém, é a hora e o poder das trevas. Então, olha que coisa interessante. Diariamente eu estava com vocês no templo. Vocês nada fizeram. Por que eles nada fizeram? Porque nada podiam fazer até aquele momento. Esta, porém, é a hora das trevas. Ou seja, agora vocês colocarão a mão em mim. Agora vocês vão desferir contra mim todos os sofrimentos que vocês querem imprimir. Porque esta é a hora e este é o poder das trevas. Então, são as trevas, é o império das trevas, é a escuridão, é o mal, que vai agora levar Jesus aos mais profundos sofrimentos. Sabemos que a sua morte na cruz, sua paixão, desde a sua prisão até o tetelestai, toda aquela noite pela qual ele foi julgado, né? Foi traído, foi abandonado, e depois às 9 horas que ele ficou lá sendo crucificado no Calvário, todo esse período, todo esse processo que ele estava entregue na mão dos homens maus e dos homens perfeitos, como sendo neste momento aquilo que diz: o pai entrega o seu filho. Não é que o pai açoita o seu filho, nem que o pai mata seu filho, nem que o pai cobra. Não, o pai entrega. Ou seja, o Filho de Deus foi o quê? Ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Vamos encontrar constantemente na Escritura, sobretudo em Paulo, né, capítulo 5 de Romanos, ele vai dizer como Jesus, ele foi entregue pelo Pai. Por que entregue? Ora, porque o Pai poderia não entregá-lo à mão dos salteadores. Simples assim. E mais um texto para nós podermos encerrar. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 8, e veja também mais esse texto. Capítulo 8, a partir do versículo 37. Jesus aqui falando com escribas e fariseus, né? Ele diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão. É Jesus dizendo para os judeus: bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, embora vocês sejam descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Quem procurava matar a Cristo? A Jesus. A descendência de Abraão. Então havia aqui um conflito. Embora vocês sejam descendentes de Abraão, vocês querem me matar. E por que eles queriam matar a Jesus? Em que consistia o desejo no coração de matar a Jesus? É o versículo, só você ler. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está
em vós. Olha os motivos e as razões por que queriam matar a Jesus, e porque por fim mataram a Jesus. Versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso Pai. Então está aqui Jesus, que faz a vontade do Pai, que fala aquilo que ele, Jesus, viu no Pai. Por isso ele faz a vontade do Pai. Mas aqueles que se dizem descendência de Abraão, querendo matá-lo, porque a palavra de Cristo não estava neles, olha o que é dito: mas vós, 38, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso Pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então o pai não haveria de matar o seu filho, nem de reivindicar a morte do seu filho. Assim também não faria Abraão. Esses queriam matar a Cristo, eles queriam porque eles estavam inspirados no pai deles, no pai, nós vamos encontrar aqui já quem é este pai. Eles estavam inspirados pelo espírito do pai deles, e eles assim o faziam porque não tinham a palavra de Cristo no seu coração. Seguindo adiante, diz o texto, versículo 40, ou melhor, versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Ou seja, o que eles queriam de fato não era matar a Cristo, mas veja, se Deus fosse de fato o vosso pai, vocês haveriam de me amar. Vejam como se coloca lado a lado os poderes das trevas, que odiavam e aborreciam a Jesus, e do outro Abraão e Deus, que amava o filho e jamais iria submeter por capricho do coração o seu filho àqueles sofrimentos, E portanto ele diz no 43: qual a razão, pois, porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. O que eles queriam fazer? Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o que nós temos aqui são alguns elementos que devem ser lidos articulados, juntamente. Quando fala da mentira e fala da verdade, vocês não entendem a minha palavra, porque a palavra de Deus não está no coração de vocês. Vocês não me amam, consequentemente, porque a palavra de Deus não está no vosso coração. Então vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, que é homicida, logo vocês querem me matar. Isso porque o pai de vocês, que é o diabo e que é homicida, ele é o pai da mentira. Então a batalha e a guerra é entre a verdade e a mentira, entre o erro e a verdade, entre o ódio e o amor. Então quando o Cristo de Deus entra neste mundo dos homens caídos, logo a mentira, logo as trevas, logo o ódio, certamente vão procurar de todas as formas causar dores a Jesus. E portanto a morte de Cristo na cruz do Calvário, enquanto morte necessária, ela faz parte dessa incursão de Cristo no mundo para salvar o homem. E ele salva o homem.
mas ele não o salva sem ser ferido no seu calcanhar. Já estava previsto desde Gênesis 3,15 que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente haveria de ferir o seu calcanhar. Quando é que esse descendente da mulher é ferido no calcanhar? Quando ele pisa a cabeça da serpente. E quando é que ele faz isso? Na cruz, em todo o seu viver humano, sobretudo na cruz do Calvário. E o que significa esse pisar na cabeça da serpente? Se nós entendermos que a serpente é esse ego maligno dentro de nós, que nos contamina, que nos envenena e que nos distancia de Deus, então agora, quando Cristo entra no homem Jesus, esse homem Jesus, a cada sim para a verdade, a cada sim a obediência ao Pai, cada vez que em amor ele vai se submetendo, ele vai vencendo. Essa serpente vai sendo destruída, vai sendo esmagada, até que na cruz finalmente a cabeça dela é completamente esmagada. Ele vence Satanás, ele vence o diabo, ele vence o ego, mas para tanto isso não poderia ser feito sem que ele fosse também ferido no seu calcanhar. Amém, queridos? E não é sem razão que Paulo também vai dizer em Romanos 16, salvo engano, no versículo 20, que no final de todas as coisas, todos nós, a igreja, nós haveremos de esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Deus há de esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés, porque a igreja triunfará sobre a serpente, como também Jesus triunfou. Então, só para nós podermos aqui deixar o ponto da nossa leitura, página 100, deixem marcado aí. Na semana que vem nós vamos retomar do exato momento em que nós hoje começamos, tá bom? Espero ter podido ajudar os irmãos e que fique cada vez mais claro, que vocês ouçam essa ministração tão densa, porque requer muita explicação, né? Para que se compreenda essa morte efetiva de Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridos?